TV e Rádio Muito Mais. TV e Rádio Muito Mais, já estamos ao vivo, em definitivo, aqui pelo Instagram e gravando para o YouTube. Estamos com ela, participação ao vivo da psicóloga Olga Andrade. Olga, seja bem-vinda e vamos falar um pouco sobre você e sobre os atendimentos e qual o tema que você traz. Por favor, bom dia. Bom dia, Genilson. Bom dia a todos os ouvintes da Muito Mais. É um prazer muito grande estar aqui. Adorei seu convite e agradeço, até então pelo convite. Eu atendo tanto presencial como online, já tenho 17 anos de formada, tenho algumas especializações, entre elas sobre relacionamentos, que hoje é o tema escolhido. Meu foco principal, digamos assim, são as relações saudáveis, relações tóxicas, já que somos seres relacionais. E aí eu atendo fisicamente, eu atendo na Frecaneca, na clínica Center Luna, Frecaneca 148, e online também. Graças a Deus, já com alguns pacientes assim de vários estados do nosso querido Brasil, e é isso. Doutora Olga, então, já que confundem a senhora com a psiquiatra Olga Leocardo, vão confundir ainda mais, porque a partir de janeiro a Olga estará também atendendo lá aonde você atende. Sim, a partir de janeiro ela vai estar lá, então assim, vou confundir ainda mais agora. Bom, vamos, nesse tempo que você tem, você hoje no programa Saúde e Bem-Estar traz um tema que é importante a gente estar sempre, volta e meia, falando sobre esse tema, que são as relações, né? Isso. Relações humanas, uma vez que somos seres que vivemos em coletividade e precisamos desse convívio, Genilson? Até para progredir, para aprendermos, desenvolvermos como seres humanos. Não vivemos de forma isolada, Então, sempre estamos em relações afetivas. Só que nem sempre saudáveis, Infelizmente. Bom, então o que é que você trouxe para a gente sobre justamente esse belíssimo tema que são as relações? Fala para a gente o que é que você traz da sua experiência de tanto tempo cuidando da mente dessa população linda de Garanhuns. Olha só, é muito importante, eu começar dizendo que nenhum relacionamento ele é perfeito, ele seja totalmente funcional, porque nós não somos seres ainda perfeitos, nós temos nossas falhas, mas existem relacionamentos que eles são mais disfuncionais, e a gente tem que estar atento, nem sempre é fácil distinguir. Muitas vezes as pessoas acham que eu não entro numa relação dessa, eu vou saber distinguir. Não é fácil assim, quando a gente se vê, está numa teia. Eu mesma também passei por uma relação extremamente abusiva, e aí que surgiu também minha curiosidade, junto à minha experiência e os estudos, de ir buscando mais afunilar esse meu nicho, E aí, quando a gente se vê, está totalmente atolada numa relação abusiva com algum abusador, E aí entram as questões das psicopatias e a gente precisa estar atento, Mas uma relação, em geral, o que seria a relação saudável, então? Aquela relação que faz o outro progredir, Uma via de mão dupla, claro. Relações não devem ser uma mão única, devem ser sempre uma mão dupla e fazer o outro crescer, fazer o outro desenvolver-se, respeitando a individualidade de cada um. Essa é a relação que seria mais próxima
do que a gente considera como ser saudável. Desavenças vão existir? Vão, mas de forma saudável, de forma madura. Relações, convívio, não são uma coisa linear, né? Não tem que ser uma coisa linear, mas tem que ser uma coisa que traga um mínimo de equilíbrio possível. E a relação disfuncional é justamente o oposto, né? É aquela que você está sempre tendo estresse, entrando em alguns fatores de desequilíbrio. E aí tem vários graus, né? Tem aquele grau que é possível, numa terapia de casal, por exemplo, fazer os ajustes, salvar aquela relação. Quando é minimamente, né, disfuncional, não tem grandes prejuízos. E tem outras que, infelizmente, só trazem prejuízos. Seja a nível emocional, patrimonial, sexual, psicológico. São várias as formas de violência, né? E tanto homens como mulheres, também é bom deixar claro, que podem ter essas disfunções, essas psicopatias, né? Como o narcisismo, a psicopatia em si. Aí a gente vê volta e meia, né? Algumas pessoas famosas passando por essas coisas e vêm a público porque são famosas, como Ana Hickman, né? Os casos mais atuais. Aquela cantora Nayara Azevedo, né, também está passando por uma situação assim bem constrangedora, mas muitas mulheres passam por isso. Muita gente, muitos homens também. A tendência é dizer muitas mulheres porque existe um número muito grande de homens, né, que fazem mais esses atos abusivos, mas existe muita gente passando. Eu também tendo a dizer mulheres, porque eu atendo mais mulheres, mas serve para ambos os sexos. É porque geralmente a mulher ela procura mais o equilíbrio, né? Pode-se dizer dessa forma. Quando a senhora fala nas disfunções, uma relação saudável e a relação que não é saudável, muita gente fala sobre essa relação que não é saudável. Uma dúvida que fica é: como seria uma relação saudável? A relação saudável, ela tem uma maior parceria, ela tende a ter uma maior maturidade para resolver os conflitos, resolver os problemas, sejam do casal, seja da vida que envolve aquele casal, porque problemas a gente sempre tem, né? Genilson, é como eu digo, assim, ninguém está isento de problemas, todos passamos por problemas, sejam pessoais ou no campo afetivo mesmo, né, relacional, seja no trabalho, seja onde for. Sempre temos questões a resolver. A vida ela não é uma constante, né? Como eu já falei aqui, é uma dinâmica e de altos e baixos. E a gente, mas o que é a saúde mental no meio disso? E aí, consequentemente, uma relação saudável? É a gente estar preparado, saber utilizar essas emoções, ter uma inteligência emocional para passar por todos esses obstáculos da forma mais saudável possível, da forma mais madura possível. E isso pode existir dentro de um casal, dentro de um namoro, dentro de um casamento, aquela coisa que traz leveza, apesar dos problemas, mas traz uma leveza, traz uma parceria, uma cumplicidade, né? Você poder contar com a outra pessoa, a outra pessoa entender suas falhas e te ajudar no processo de melhoria. Isso aí é mútuo, né? Lógico, porque estamos falando de relações. Mas é isso, é por aí. Saber resolver os conflitos, né? Saber resolver as questões. Não é que não vai existir diferenças. São dois seres diferentes que tiveram criações diferentes, históricos familiares diferentes. Com certeza essas diferenças elas vão ser trazidas dentro da relação. Mas como trazê-las e como passar por tudo envolvendo as diferenças é que faz o diferencial. Psicóloga Olga Andrade, na TV e Rádio Muito Mais, no programa Saúde e Bem-Estar. Fala pra gente, numa relação onde a gente acaba lembrando de outras relações,
como não trazer essas lembranças ou essas ações para a relação atual? Esse é um ponto bem importante e que sempre vejo e acompanho no consultório. Pronto, esse é um fator também. Quando existe uma relação que se busca a maturidade, essas questões vão sendo deixadas onde devem ficar, no passado, né? A gente sempre diz, passado é um lugar de referência, não é um lugar de permanência, não é um lugar onde a gente tem que permanecer. Podemos tirar pessoalmente, cada um, suas conclusões e aprendizados, porque tudo nos traz um aprendizado, tanto em relações problemáticas, como em relações que também foram tranquilas, mas que tiveram um fim, porque também nada tem que ser eterno, né? Não existe isso também. Mas é saber, é ter essa maturidade, né? De deixar o passado lá onde ele tem que estar. Porque se a gente fica trazendo o passado, ele vai atrapalhar, né? É outra coisa que muitas vezes se tem essa dificuldade. E a gente acaba não vivendo o presente, né? Exatamente. Porque tem ações que a gente vê se repetindo e a gente acaba tendo a mesma ação em relação àquela situação ali, né? E é muito interessante a gente ver essa parte em relação aos relacionamentos, o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento saudável, né? Que se você pudesse definir o relacionamento abusivo e o relacionamento saudável, qual seria o meio termo nesse contexto aí? O meio termo seria aquela relação um pouquinho disfuncional, mas como eu falei antes, que tem como fazer ajustes. Você trouxe uma coisa interessante. Quando eu saio de uma relação, seja ela tranquila ou tenha sido ela conturbada, mas se eu também não busco uma melhoria interior, se eu não busco um autoconhecimento, se eu não busco um desenvolvimento pessoal, eu vou tender a entrar numa outra relação e cometer as mesmas falhas, os mesmos equívocos também. Porque vale salientar, uma relação não é só o outro que está errando, são dois, né? No caso de uma relação abusiva, claro que um abusador ele vai causar mais transtornos. Mas o que é que eu fiz também, assim, de errado, ou o que é que eu me permiti? Isso aí eu tenho que modificar para entrar em outra relação. É o que a gente sempre diz, vivenciar aquele luto, né? Eu também trabalho muito com essas questões de luto, esse processo de luto, para a gente estar pronto e mais saudável, mais maduro, mentalmente, emocionalmente, para uma outra relação. Porque se eu não faço isso, Genilson, eu vou também cometer realmente as mesmas coisas, né? E às vezes muita gente não dá esse intervalo, termina um relacionamento, já entra de cara em outro, e aí tende a ter as mesmas falhas, né? Porque eu não consertei aquilo, eu não entendi onde foi que eu errei, eu não modifiquei. Mas o meio termo seria isso, né? Não uma relação totalmente saudável, madura ainda, mas que, digamos, busque essa maturidade, porque também ela não vai ser totalmente abusiva no sentido de lhe prejudicar de todas as formas. Porque a relação realmente abusiva, dependendo do grau, ela não tem... A relação abusiva, independente do grau, a tóxica, porque tem uma diferença também, a tóxica, ela ainda, dependendo da toxicidade, tem como ser ajustada. E uma relação abusiva não tem como. Porque geralmente o abusador, ele não tem tratamento, ele não busca tratamento, ele não quer. Ele não se enxerga, né, necessitando. E se for, por exemplo, um caso de um psicopata, não tem realmente tratamento, não existe melhoria. Então você só vai, junto de uma pessoa dessa, adoecer cada vez mais. Pois é. E eu aqui fazendo o papel aqui meio ruim, viu? Porque as perguntas a gente tem que fazer para poder provocar aí, pode ser a pergunta de muita gente. Muita gente tem medo até de perguntar, né? Então é importante esses momentos
no programa Saúde e Bem-Estar, porque a gente vai fazendo as perguntas, as pessoas vão se vendo dentro das perguntas, né? Você falou de um assunto muito importante que é o luto. O luto, ele tem um aspecto geral, né? Não só nas relações. Muita gente, quando fala em luto, só pensa na morte, né? Isso. Mas não é. Fala pra gente um pouco mais dessa amplitude do luto. O luto é muito mais profundo, né? Não é só um parente que eu perco, um amigo próximo que eu perdi, alguém muito amado que se foi. São vários processos de luto que a gente vivencia, desde o nascer até o envelhecer e o morrer. E entre eles é isso, é uma separação, é uma mudança de emprego, é uma mudança de cidade, é uma situação que me tirou ali, digamos, os pés do chão temporariamente, e algumas circunstâncias que a gente passa, que a gente tem que vivenciar esse luto também, a gente tem que se dar a chance de vivenciar esse luto. Porque quando a gente não vivencia, Genilson, e todos os ouvintes, a gente está quebrando fases, a gente não está melhorando isso, e isso vai respingar lá na frente. Vai ter consequência. Tudo que eu não trato, né, se eu deixo ali uma ferida em aberto, lá na frente eu vou acabar respingando em alguém isso aí, né? Então é bom a gente vivenciar os lutos, respeitar esse luto, que muitas vezes a gente não quer, não entende, mas é de extrema importância. E no caso das relações, também existe isso, né? E as fases do luto existem na relação? Existe, mas eu não me prendo muito àquela sequência, aquelas fases dadas por Kübler-Ross, né, lá atrás, porque vai muito da individualidade de cada um, do histórico de vida, mas as fases existem. Eu não gosto de delimitá-las, né, porque cada ser humano é único e vai vivenciar seu luto também de forma única. Agora, o que a gente tem que ficar atento é que, para não virar também um luto patológico, depois de um certo tempo, de um certo período, se não tivermos analisando, avaliando, buscando ajuda, a gente pode virar um luto patológico, né? A gente tem que ter esse cuidado também. TV e rádio muito, mais programa Saúde e Bem-Estar, falando das relações com a psicóloga Olga Andrade. Fale pra gente, né, após esse momento da gente lidar com todas as relações, sendo ela abusiva e deixa aquela sequela, a gente passa pelo momento de luto, o momento do sol brilhar. Qual é o momento da gente dizer, é agora? É um momento fantástico, né? Quem passou e quem passa sabe disso. E esse sol depois brilha de uma forma mais forte, você se sente mais segura, mais confiante, pelo menos você vai saber identificar de uma forma mais fácil. É o que eu sempre digo, as informações têm que ser dadas, porque quanto mais a gente está informado, mais a gente tende a se proteger, né? Mas é fantástico também essa saída do fundo do poço, digamos. Mas se a gente não puder não evitar esse poço, que é um poço muito fundo, muito de sofrimento, realmente só sabe quem passa, a gente evita. Mas, assim, infelizmente também, Genilson, muita gente só procura quando, assim, não tem mais como resolver só, sabe? Já não aguenta mais aquela relação, já tem anos dentro daquela relação, então chegam bem sofridos, né? Mas é muito, muito bom, é muito gratificante a gente ver a evolução de como uma mulher, geralmente, que eu atendo mais mulheres, chega ao consultório e sai, né? Se também ela se dá o direito de fazer, de caminhar, de percorrer todo o processo psicológico, que também não é curto, né? Não é uma coisa de pouco tempo. É uma coisa que exige tempo, exige paciência, como todo processo, né? Já, o nome processo já diz, né?
TV e Rádio Muito Mais, estamos chegando aqui aos momentos finais desse bate-papo com a psicóloga Olga Andrade, aqui no programa Saúde e Bem-Estar. Olga, fique à vontade para dar os seus momentos finais e deixar aqui os seus contatos, deixar sua rede social para quem quiser poder fazer uso dessa ferramenta tão importante que é a terapia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Meu lema hoje, como profissional de psicologia, é ajudar muitas pessoas a se salvarem de relacionamentos assim, abusivos, porque eu sei os danos que traz. E é isso, eu só tenho que agradecer cada oportunidade que eu tenho de sair divulgando, de sair esclarecendo. Genilson, é maravilhoso. Para mim, se sequer uma ouvinte em cada entrevista que eu dou, ela sair de forma mais esclarecedora, para mim, assim, eu já ganhei, já fiz o meu papel, né? A minha rede social é o @OlgaAndradePsi, e meu telefone de marcações, de consulta, de procurar tirar uma dúvida, se você ficou ainda com alguma pulga atrás da orelha. É um tema muito amplo que não dá para a gente também tirar todos os esclarecimentos, dar todas as informações assim, em pouco tempo. Mas aí pode me procurar, eu sempre estou disponível, tanto no direct do Instagram, como no meu telefone do consultório, que é o 879-9994-5817. Inclusive lá no Instagram, né, tem na bio, tem um link que dá também para esse telefone, tá? Diretamente para o WhatsApp, e podem entrar em contato comigo. É um prazer muito grande no que eu puder ajudar, no que eu puder esclarecer. Muito obrigado. E aí vai a música da Simone, Haja Terapia.